Na noite do dia 27 para 28 de agosto, o céu nos oferece um daqueles momentos em que a luz e a sombra parecem conversar. A lua cheia atravessa a sombra da terra. É o eclipse lunar parcial. E por algumas horas, aquilo que normalmente vemos iluminado revela também a sua parte escondida. Astronomicamente é um fenômeno de alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Mas, na linguagem simbólica da astrologia, os eclipses sempre carregaram outra pergunta: o que está pronto para ser revelado? Esta lua cheia acontece em Peixes, enquanto o Sol permanece em Virgem. Dois arquétipos diferentes. Peixes nos conduz ao mundo da sensibilidade, da intuição, da imaginação, da compaixão e daquilo que nem sempre conseguimos explicar. Virgem nos chama para a realidade, para o discernimento, para a organização, para aquilo que precisa ser observado com clareza. É como se o céu colocasse diante de nós duas forças: sentir e compreender, entregar e organizar, confiar e discernir. E talvez seja justamente nesse encontro que este eclipse encontre seu significado, porque nem tudo aquilo que sentimos precisa ser imediatamente transformado em ação. E nem tudo aquilo que compreendemos precisa continuar sendo carregado. Algumas emoções precisam apenas ser reconhecidas. Algumas histórias precisam ser compreendidas. Alguns padrões precisam ser vistos com honestidade. E algumas versões de nós mesmos precisam simplesmente terminar. Este eclipse também faz parte de uma sequência de eclipses que vem percorrendo o eixo Virgem Peixes desde o ano 2024, com outros acontecimentos importantes nesse mesmo eixo até 2027. Por isso, dentro da astrologia, este momento pode ser interpretado como mais uma etapa de um processo prolongado de revisão, amadurecimento e encerramento de padrões. Não significa que o céu determine o que cada pessoa irá viver, mas pode servir como um espelho, um convite para olhar. E talvez por isso algumas pessoas possam sentir maior necessidade de silêncio, recolhimento, compreensão ou reorganização interior neste período. Não porque o eclipse obrigue alguém a mudar, mas porque determinados assuntos podem ganhar mais consciência. E aquilo que antes era facilmente ignorado pode começar a pedir atenção. E quando falamos de relacionamentos, talvez este eclipse nos convide a olhar para o amor de uma maneira diferente. Não como uma promessa de reencontro, não como uma garantia de afastamento, não como uma previsão de que alguém irá voltar, mas como uma oportunidade de perceber o que os vínculos revelam sobre nós. Porque todo relacionamento também funciona como um espelho. Ele mostra nossas necessidades, nossos limites, nossos desejos, nossos medos, nossos apegos. E algumas vezes aquilo que ainda precisamos aprender a soltar. Durante períodos de distância, muitas perguntas podem surgir. Será que ainda existe sentimento? Será que essa história terminou? Será que haverá um reencontro?
Mas talvez exista uma pergunta ainda mais profunda. O que essa experiência está despertando em mim? Porque o amor também pode transformar sem permanecer da mesma maneira. Uma conexão pode ensinar, uma presença pode despertar, uma ausência pode revelar, e um encerramento também pode ser uma passagem. Nem toda distância significa fim, mas nem toda distância significa que é preciso esperar. E talvez essa seja uma das grandes lições do eixo Peixes, Virgem, sentir profundamente sem perder o discernimento, amar sem abandonar a si mesmo, ter fé sem transformar a fé em espera infinita, entregar sem deixar de perceber a realidade e compreender que algumas respostas não chegam através de outra pessoa. Elas chegam quando algo dentro de nós finalmente encontra clareza. A lua em Peixes nos lembra que existem coisas que não podem ser controladas. O sol em Virgem nos lembra que existem coisas que precisam ser colocadas em ordem. E entre essas duas forças existe um caminho. Aceitar aquilo que sentimos sem permitir que o sentimento decida tudo por nós. Talvez seja isso que este eclipse simbolicamente nos ensine, que despertar não é ter todas as respostas, é começar a fazer perguntas mais verdadeiras, é perceber onde ainda existe ilusão, onde existe medo, onde existe pena, onde existe amor. E onde existe apenas a necessidade de fechar um ciclo, porque nem toda sombra veio para esconder. Algumas sombras aparecem para mostrar aquilo que a luz sozinha não conseguia revelar. E quando a lua sair novamente da sombra da terra, talvez nada tenha mudado do lado de fora, mas alguma coisa pode